mais do que conhecimento teórico, a Nova Acrópole incentiva a aplicação prática do saber adquirido nesta associação cultural. Ir ao fundo do saber em filosofia é a meta principal da Nova Acrópole, Associação Cultural. Encontramo-nos na Nova Acrópole, em Lisboa, muito embora esta associação cultural se encontre em 60 países. Estamos com Paulo Loução, que é um dos formadores e responsáveis no âmbito da Nova Acrópole Lisboa. Verdade, Paulo? Olá, como está? Sim, muito boa tarde. Boa tarde, Neste obrigada. momento sou também formador na nossa nova delegação em Oeiras, Cascais. Sim. E pronto, além de Lisboa e a nossa delegação em Oeiras, Cascais, temos em mais a Nova Acrópole. Sim. Está em mais 5 cidades, Braga, Famalicão, Porto, Coimbra, Aveiro, não é? e Coimbra. Ok. Exatamente. Sim. Paulo, o que nos trouxe aqui foi, acima de tudo, tentar pegar na questão do ensino da filosofia, que a Acrópole faz, nomeadamente no seu contributo para o enriquecimento do ser humano e também na questão mais da interação com os outros. Portanto, no seu ponto de vista, como é que de facto a Nova Acrópole faz esse trabalho e ensina a filosofia na perspectiva mais pragmática, ou seja, para nos conhecermos a nós próprios sem perder de vista a interação com os outros. O que é que diria, Paulo? É assim, para fazer algum enquadramento, Sim. a Nova Acrópole foi fundada em 1957 Ok. por Jorge Angelo Livraga, um jovem universitário, grande amante das culturas clássicas, antigas, mas que teve desde logo um objetivo fundamental, que era voltar ao sentido vivencial da filosofia. Ele costumava dizer que o importante não é aquilo que sabemos, mas o que vivemos. O importante não é o que se sabe, mas o que se vive. E nesse sentido, o que ele propôs era uma escola de filosofia à maneira clássica, não uma escola de filosofia clássica, portanto, porque Sim. cada tempo tem o seu Claro. tempo, obviamente, mas adaptar o sentido das antigas academias platónicas, pitagóricas, ou mesmo as darsanas da Índia, ou seja, esse sentido de escolas de formação do ser humano. Quer dizer que a filosofia, que significa amor à sabedoria, que tem logo como lema fundamental o conhece a ti mesmo. Aliás, como Sócrates, na Grécia Antiga, falava. E então, a filosofia é um caminho de autodescoberta interior. Quer dizer, não é um caminho, digamos, de meter dentro, mas sim de fazer sair, que é o próprio significado etimológico da palavra educação. Educar, que significa fazer sair. Então, logo, o primeiro objetivo é, digamos, proporcionar que as pessoas possam ter uma outra consciência de si próprios, conhecer-se mais profundamente. E esse conhecimento mais profundo vai-lhes dar algo que hoje é muito importante, que é o sentido. Porquê que fazemos isto? Por que estamos aqui? E aquelas velhas perguntas, não é? Quem sou? De onde vou? Para onde vou? Que o próprio Calvino se perguntou na sua banda desenhada, portanto, que é algo intrínseco ao ser humano. Sim. E ao potenciar essa capacidade de reflexão, por exemplo, saber diferir o que são meios e o que são finalidades, o ser humano está mais capaz de poder viver a felicidade e de ser protagonista. Um dos aspectos que nos preocupa muito hoje é de favorecer e de formar o ser humano para que possa ser protagonista e não um mero espectador da vida. Exatamente. E em termos de método, os vossos cursos, eu sei que há um curso estruturante aqui da Nova Acrópole que se intitula Filosofia e Psicologia na Prática. Ou Prática. Prática, sim. A ideia é que filosofia prática Como é que para nós, esse ensino? Sim, só queria explicar. Filosofia prática para nós, de algum modo, é uma redundância, porque nós consideramos que filosofia sendo o amor à sabedoria
é eminentemente prático. Ok. E os grandes filósofos têm uma atualidade impressionante. Nós não damos um curso cultural para as pessoas saberem mais. Isso hoje, além das enciclopédias, temos a internet. Mas sim, o trabalho foi feito, foi distrair os ensinamentos que pudessem ser hoje atuais e práticos. Posso citar o caso dos estoicos, que têm uma atualidade impressionante, e que isso realmente pudesse ajudar as pessoas a encontrar, digamos, um fio de ariano, a encontrar, digamos, um sentido, uma via que se pudessem enriquecer e que, volto a frisar, que pudessem encontrar por elas próprias um sentido para a vida, um centro. Ora bem, dentro, já que falou em termos pedagógicos, para além do estudo de alguns textos, e frisando que o nosso curso as pessoas vêm de todas as áreas, não são necessários conhecimentos prévios, quer dizer, temos desde músicos, engenheiros, funcionários públicos, de todas as áreas, engenheiros, proveniência eclética, porque a filosofia está em tudo, na medida que é a procura do sentido e do porquê das coisas. Mas esse conhecimento que depois descobrimos como válido, temos que o aplicar. Não. E, nesse sentido, também vai a nossa pedagogia, tanto potenciando que cada um possa aplicar, como a própria Nova Acrópole, trabalhando em 3 pilares, ou seja, a filosofia como formação, a filosofia prática como formação, conhecimento do ser humano, das diferentes dimensões do ser humano, dos diferentes corpos, mas e depois também fazer um serviço à sociedade através da cultura e do voluntariado. Que são os 2 pilares também. Quer dizer, sim, nós temos 3 pilares fundamentais. A filosofia, a cultura e o voluntariado. E, portanto, todas as atividades da Nova Acrópole são realizadas pelo voluntariado dos seus membros. Portanto, a maior parte das nossas atividades são gratuitas e, algumas não são gratuitas, porque, obviamente, haverá despesas de manutenção dos espaços, mas, digamos, a Nova Acrópole existe para servir a sociedade. E em diferentes dimensões, tanto na área cultural, na área também do voluntariado, da saúde, da ecologia. Preocupa-nos também agora, e temos feito muito trabalho também na área da formação dos jovens, de levar, digamos, este sentido de autodescoberta e da formação aos jovens. E creio que assim, creio que hoje em dia, realmente, e voltando ao que disse há pouco, desta relação entre a transformação de espectador a protagonista, creio que hoje em dia o que o ser humano necessita de muito é ter um sentido e de se sentir protagonista da sua própria vida. Eu diria quase que isso hoje é também ser filósofo. Muito bem. Outras iniciativas, workshops, simpósios nestas áreas que temos de facto estado a debater, que aliam filosofia, psicologia e enriquecimento individual e social. O que é que nos pode dizer, Paulo? É assim, o leque de atividades que eu não além do curso. Sim, faz, é muito vasto. Mas, portanto, temos feito destes ciclos de cinema, tenta distrair até ensinamentos filosóficos dos filmes. Que vai agora decorrer, não é? Que está já a decorrer, vai até outubro, não é? Exatamente. Cuja entrada é livre, que faz todo sentido falar também. Exatamente, cuja entrada é livre, portanto, preparamos também teatros, os membros realizaram um teatro, comemorando os 2000 anos de Otávio Augusto, fizemos uma parte do Júlio César de Shakespeare, também fizemos, e é muito interessante para viver a história, já que, mais uma vez, não nos interessa, digamos, o ensino enciclopédico da história, mas sim extrair os ensinamentos que a história tem. E nesse sentido, o teatro é também muito vivencial. Eu gostava de frisar
Sim. que a nossa perspectiva é de favorecer, facilitar Exato. que cada um possa vivenciar. Temos também um grupo de poesia, Flor Bela Espanca, que, aliás, no âmbito deste grupo de poesia, a Nova Acrópole publicou 6 poemas inéditos de Flor Bela Espanca, ainda há 2 anos, e pronto, e realiza recitais, faz ciclos de recitais, e pronto, muitas outras atividades em tertúlias, diálogos filosóficos, e também há uma outra área de atividades, voluntariado? Pensamos muito interessante, também de voluntariado, mas outra que é a relação que existe entre a natureza e a filosofia. Sabe que os antigos diziam que o grande livro da sabedoria era a própria natureza, e que os homens sábios eram aqueles que tinham a capacidade de ler do livro da natureza. E então, nesse sentido, realizamos caminhadas filosóficas na Rábida, em Sintra, que fazemos, há caminhadas e depois há a leitura de textos clássicos, textos orientais, Confúcio debate. também, Não, fazemos do Confúcio, do Bhagavad Gita, do Tibete. Portanto, esta relação entre natureza e filosofia também pensamos que é muito enriquecedora e ajuda também muito ao convívio. E ao enriquecimento individual. E ao enriquecimento de cada um. Sim, porque um aspecto que também nos preocupa é que a filosofia possa facilitar o convívio entre os seres humanos, entre as pessoas que se interessam por esses sistemas, e que essas pessoas também depois se sintam mais partícipes da sociedade, que possam realmente colaborar de uma forma consciente. Na área do voluntariado, temos vários programas. Aqui em Lisboa temos o programa Kairos para o voluntariado jovem. Temos também a Universidade de Ineias, que é integralmente realizada por voluntários, uma universidade sénior. E na nossa nova delegação em Oeiras de Cascais temos um programa Transforma-te, em parceria com o município de Oeiras e outras entidades, em que damos formação aos jovens e eles próprios realizam ações de voluntariado, e já realizaram, por exemplo, 2 recitais no Parque dos Poetas, ao ar livre. Ok. Paulo, gostaria que falasse mais um pouco da relação, como é que vê a relação entre a filosofia e a sétima arte e o teatro? Relativamente ao teatro e ao cinema, de alguma forma o cinema bebeu no teatro. vai beber no teatro, e sabe que é interessante que ainda hoje os atores, grande parte dos atores, gostam de quando é vez fazer teatro, porque é muito a sua formação. É ir à raiz. E o teatro clássico, o teatro, a tragédia clássica do Ésquilo, do Sófocles, do Eurípides, do Édipo, não é? É eminentemente filosófica. Veja que as suas máscaras, que se chamavam em grego prosopon, que dá a palavra persona em latim, e que vem dar a palavra personalidade. E isso é eminentemente filosófico, porque para as diferentes escolas de filosofia clássica, tanto do Oriente como do Ocidente, existe um eu profundo, que poderíamos chamar um indivíduo, aquele que é indivisível no ser humano, e depois existem as diferentes máscaras, as emoções, a mente, as diferentes facetas externas do ser humano. Então, o teatro é eminentemente filosófico, porque a pessoa que participa, que está a fazer uma personagem, sabe que não é essa personagem, todavia, quer dizer, vive sendo como essa personagem, mas sabe que ele tem sua identidade própria. E que pode aprender alguma coisa também com o personagem. Porque a vida é o mesmo, como dizia Shakespeare, o mundo é o palco da vida. Então, ou seja, que nós nascemos, vivemos muitas vezes, identificar-nos com as nossas faces externas, mas a filosofia prática, a filosofia profunda, faz-nos descobrir um eu profundo, que somos mais do que isso. E, de alguma forma, esse eu
é também o nosso centro e é também aquele que nos pode dar sentido. Nesse sentido, o teatro é eminentemente filosófico e o cinema, existem muitos filmes que nós tentamos divulgar, alguns diretamente inspirados em grandes temas filosóficos, como o Matrix e o Mito da Caverna, de Platão, não é? Sim. E muitos outros que de uma ou de outra forma têm ensinamentos, e eu penso que isso é muito atual e é muito dinâmica para a formação. A vossa iniciativa de criar este ciclo de cinema, portanto, para o público em geral ter de facto acesso a uma reflexão cinematográfica, neste caso, colocar as pessoas, lá está, como protagonistas na questão da reflexão, não é? Sim, porque o teatro, o cinema, a multimédia são também muito vivenciais. Que já de origem, já dos teatros gregos, tem um efeito catártico, não é? Claro. Agora, o que é interessante é unir a filosofia ao cinema, porque além de ver esse filme, digamos, uma pessoa mais, uma pessoa que coordena, pode dar algumas pistas e depois proporcionar um diálogo filosófico, e isso é muito interessante. Ok. Paulo, em relação aos 36 ou 38 anos? 36 anos. Aos 36 anos da nova Acrópole em Portugal. Se não for muito invasiva, responde só se quiser, qual foi o momento ou quais foram as iniciativas que mais o marcaram, de facto, aqui na nova Acrópole, nestes 38 anos? 36 anos. 36, peço desculpa. Sim. 36. A nova Acrópole foi fundada em 1979, na cidade do Porto. Ok. E pronto, nestes 36 anos tem crescido, como disse, hoje tem 7 centros no país. Temos feito muitas atividades nos centros da nova Acrópole, em parcerias com outras entidades, por exemplo, tivemos iniciativa, que foi uma iniciativa internacional, mas que realizamos também cá em Portugal, comemorar os 2400 anos da Academia de Platão, portanto, que foi, uma escola importante, que tinha um sentido prático. Eu ainda estive há 2 semanas na cidade de Atenas e pude visitar o sítio onde era a Academia de Platão. E é muito interessante ver, porque nós temos a imagem que podia ser um edifício onde as pessoas iam ter aulas, mas não, era como um campus universitário. Foi feito no sítio onde havia o ginásio, já havia o ginásio, que tinha aquela ideia de mente sem corrupção. Exato. Portanto, que havia o ginásio, havia diversos edifícios para práticas, e o estudo da filosofia, e que tudo isso recriava um estilo de vida. Claro. E portanto, creio que esse momento dos 2400 anos de Platão, que realizámos várias atividades, e uma delas um colóquio na Faculdade de Letras, foi um momento marcante, mas eu assinalava que, sobretudo, o que é mais marcante para nós é poder verificar que a filosofia pode ajudar as pessoas a reencontrarem um sentido para a vida e a se conhecerem melhor a si próprias e a poderem conviver entre si próprias. Eu creio que hoje fala-se muito de felicidade, que é um tema filosófico, já Aristóteles falava, só que explicando que a felicidade vinha sobretudo pelos bens metafísicos, ou seja, pelas qualidades internas do ser humano e não necessariamente pelos meios materiais. Os meios materiais podem ser úteis, mas úteis se há uma finalidade positiva para eles. Mas dizia, fala-se muito de felicidade, fala-se muito quase de cada ser humano como um projeto, mas não nos podemos esquecer que o ser humano é um ser social por natureza. E então tem que se favorecer a filosofia, e se nós nos enriquecemos, tem que favorecer também um sentido de fraternidade, um sentido que podemos partilhar uns com os outros o que aprendemos, o que conhecemos, e eu penso que um dos grandes contributos da nova Acrópole é criar espaços de vivência, espaços de encontro entre as pessoas. E hoje estamos em 7 centros, mas pensamos que nos próximos anos podem ir abrindo outros, e eu penso que isso é o mais marcante.
Quer dizer, criar espaços de fraternidade entre seres humanos com base, digamos, nos mais altos ideais do bom, do belo e do justo. Quer dizer que o ser humano não se esqueça que tem um ideal para viver. Quer dizer que não está na Terra só para conseguir meios. Com certeza que precisamos de meios, com certeza que não está a filmar com uma máquina de filmar, que é um meio. Mas não seja um fim último. Mas não é um fim último. Exatamente. Não, é um meio. É uma meio, ferramenta para chegar a um claro. fim mais elevado, digamos Exatamente. assim. E proporcionar hoje em dia a comunicação profunda entre seres humanos, Sim. Eu creio que isso é uma obra notável. Quer dizer, a minha área, sendo, como disse, que a filosofia sempre foi dita, era a mãe das ciências, não é? Sim. Obviamente, que é um elemento de inspiração fundamental, mas na minha área desenvolve também obras na área da história, que estudo muito a história dos Templários, tenho um projeto que é os Grandes Enigmas da História de Portugal, que coordeno. E agora, como também sou investigador do Instituto Internacional Hermes, estou a coordenar um projeto que se chama 600 anos de aventura e inovação, marcando 1415 Celta como o início da arte moderna, como o início da globalização, do encontro entre os povos. Estou a coordenar esse projeto, que já teve uma primeira iniciativa em Oeiras, que decorreu muitíssimo bem, e que pensamos durante o ano a realizar outras atividades. Ok. Paulo Loução, muito obrigada por nos receber aqui na Nova Acrópole, muito obrigada por todos os esclarecimentos dados em torno, de facto, da atividade e dos cursos e essência da Nova Acrópole, e muitas felicidades para os seus projetos na área da investigação, da redação, enquanto escritor, obviamente, e de toda a criação envolvente. Muito obrigada. Obrigado. Felicidades, muito obrigada. Nova Acrópole. Ensino filosófico e sua aplicação na melhoria da condição humana, nomeadamente a partir da aplicação do conhecimento e do saber filosóficos à realidade social, contribuindo para um mundo melhor.